Olá, hoje eu queria falar sobre o Robert Irwin, um artista americano associado ao movimento, né, de Light and Space na Califórnia, que começa nos anos 60, mas mais especificamente eu queria falar sobre um capítulo de um livro sobre ele que chama Seeing is Forgetting the Name of the Thing One Sees, né? Olhar é esquecer o nome da coisa que a gente vê, que foi escrito pelo Lawrence Weschler. E um dos capítulos do livro fala do período entre 1962 e 64, que é quando, segundo o Irwin descreve, a intuição substituiu a lógica na prática dele, né? Então ele vai para Ibiza, na Espanha, e ele passa um tempo lá num isolamento voluntário, onde ele medita muito sobre o próprio trabalho. Então ele fala que ele estava acessando a sensibilidade dele e percebendo a força que tem você focar em uma coisa só por um longo período de tempo, né? Bem meditativo. E então ele conta, por exemplo, ele fala até do Morandi nesse capítulo, né? Que ao pintar as mesmas garrafinhas várias vezes, a pintura deixa de ser sobre as garrafinhas, né? E ela se torna muito mais sobre a relação entre as coisas dentro da pintura. Então essas são as pinturas que ele estava fazendo nessa época, né? E ele fala, né, que aqui nesse capítulo o Kierkegaard fala do poder do limite, né? Então que quando você tem você está limitado, você tende a ter mais espaço para imaginação. Então ele dá o exemplo até de um prisioneiro, né? Ele fala que o prisioneiro na cela pode ver muita graça numa aranha na teia, né? Porque ele não tem mais nada para olhar. E quando a gente pensa hoje em dia, né, no trabalho do Robert Irwin, é um trabalho muito mais que lida muito mais com percepção, né? Então, por exemplo, a partir de 1970, ele desiste de ter estúdio. Então, quando ele é convidado para fazer por exemplo, um trabalho para o Dia Beacon, ele acaba fazendo o jardim, né, a entrada e as janelas do Dia Beacon, um museu que fica aqui a 1 hora de Nova York, de trem ou de carro. E então esse é o resultado, né? Então aqui é a entrada do museu e aqui a janela, né? Você vê que partes da janela são embaçadas e uma parte é mais nítida, né? Então é muito sobre essa sutileza do olhar. Mas para fazer esse trabalho, ele se mudou então o museu fica bem na beira do rio, né? Ele se mudou para uma cidadezinha do outro lado do rio e passou 1 ano morando lá. Então é quase como se ele estivesse, né, meditando sobre o espaço onde ele vai criar esse trabalho. Então eu achei interessante essa relação de uma mudança, né, no jeito de fazer o trabalho dele com esse isolamento em Ibiza, na Espanha, né? E um pouco aprender né, como ele disse, acessar a sua intuição e a sua sensibilidade. E aí, para terminar, eu queria ler as 2 últimas frases de um poema dessa poeta polonesa, Wisława Szymborska. E eu tô traduzindo do inglês, então já foi traduzido do polonês, foi traduzido para o inglês, e eu tô traduzindo aqui ao vivo pro português, então me perdoem, tá? Mas é um poema sobre um acrobata, e as últimas 2 linhas dizem: bonito mais do que se possa imaginar, passando nesse exato momento, acabou de passar. Obrigada por assistir e até!